Amém. Semana passada eu preguei em Abacuque, né, e disse que pregaria de 4 a 5 sermões, só para dar uma ideia, como a gente fez com o livro de Tiago, para que depois cada um de nós pudesse continuar cavando mais profundamente, já tendo um mapa, né, para explorarmos melhor. Então hoje eu quero olhar Abacuque 2, de 1 a 4. E semana que vem a gente termina, né? Hoje à noite a gente também vai falar sobre Abacuque. E depois, semana que vem, a gente termina esse breve passeio sobre esse livro maravilhoso. Diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele, ou seja, Deus, me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva a visão claramente em tábuas, para que se leia facilmente. A gente sabe que essa é a resposta, a segunda resposta de Deus. Nós vimos na semana passada, como Deus disse: eu vou responder, mas ainda que tivessem te contado, você não acreditaria no que eu vou fazer. E a resposta de Deus foi totalmente impactante e oposta ao que Abacuque esperava. Haverá uma grande transformação em Abacuque, como houve com Jó, né? Então o Senhor respondeu: escreva a visão claramente em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Embora demore, espere por ela, certamente virá e não tardará. Veja, o ímpio está inchado, os seus desejos não são retos, mas o justo viverá pela fé. E a gente começou então a olhar esse pequeno livro do Velho Testamento, que às vezes você pode passar tempos e tempos meditando na Bíblia assim, sem passar por ele, não é, Abacuque? E esse livro, o que a gente nunca devia fazer, porque esse livro, ele é um dos melhores lugares na Bíblia que você vai aprender a como lidar com tempos difíceis. E como vimos, apesar das pessoas acharem, vimos no primeiro sermão, né, que as pessoas acharem que os tempos difíceis são tempos estranhos, que é anormal, não é verdade nesse mundo que isso seja anormal. Então, quando uma sociedade tem um longo período de bom tempo, ou nós em nossas vidas, com as coisas sempre melhorando, ou pelo menos não piorando, as pessoas começam a pensar que isso é normal. Então nós achamos que ter saúde é normal, achamos que as coisas darem certo é normal, e quando acontece algo diferente disso, nós começamos a agir como se aquilo fosse anormal, como se o normal, ou o que devia ser a norma, ou o que Deus deve a gente é saúde, ou a nação tempos bons. E é assim que a história, tanto quando você olha para o macro, né, para nações, às vezes o mundo, como quando para nossas vidas acontece. Então você passa a acreditar que as coisas devem sempre melhorar ao longo do tempo. Você acha que as pessoas acham que nossos filhos vão fazer melhor do que a gente fez. A gente acha que a próxima geração será melhor, fará esse mundo um lugar melhor. Nós começamos a acreditar nessas coisas. E começamos a acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje, depois de amanhã melhor, e que nossos filhos vão ter uma vida um pouco melhor do que nós, e nossos netos um pouco melhor. E como alguém disse, as sociedades podem adotar uma visão de que paz e prosperidade são a regra no mundo. Mas pior, como Deus te deu, ou a mim, anos, às vezes muito tempo de saúde, nós começamos a achar que isso é um direito. Então Deus nos deu um casamento feliz e filhos obedientes, nós achamos que isso é um direito. Primeiro nós começamos a achar que isso é normal, depois nós começamos a achar que isso é um direito nosso, que se alguma coisa toca nisso, alguma coisa errada está acontecendo, alguma coisa. E a Bíblia, o livro de Abacuque, o livro de Jó, diz que isso simplesmente não é verdade. Nós começamos o culto hoje vendo Jó dizer: eu pensei que morreria no meu ninho. Meu ninho era tão confortável, como a gente viu. Eu sabia que a morte era capaz de alcançar meu ninho, mas eu achava que nada mais era capaz. Então eu ia morrer ali no meu ninho seguro. Mas eu descobri que
outras coisas sem ser a morte podiam atingir o meu ninho, e atingiram com uma força devastadora. E eu não vou morrer naquele ninho mais. Aquele ninho não existe, não é? E a história mostra que não é verdade. Nossas vidas mostram que não é verdade. Então, a parte inicial do século XX, as pessoas vinham do século XIX achando que tudo estava melhorando, a ciência, né? O iluminismo, todas as coisas, o mundo está indo para um lugar maravilhoso, até que de repente tudo começou a dar errado, e o mundo teve 2 guerras mundiais, e tempos maus realmente vieram, em que as coisas não melhoraram durante décadas. Porque a gente pensa muito sim que a guerra matou, as 2 guerras mundiais mataram muitas pessoas, e mataram milhões, mas os invernos posteriores à guerra, depois de 45, matou milhões também na Europa, queridos, porque não havia, toda a estrutura do bom viver foi destruída. Cada inverno pegava as pessoas sem comida, sem aquecimento adequado, e milhões de pessoas morreram como resultado disso nas primeiras décadas. Depois as coisas não progrediram, e todo mundo começou a perguntar como ia superar aquilo, como é que ia sair daquele ciclo difícil. E a gente sabe que, por exemplo, em 29 teve a quebra da Bolsa de Nova York, as coisas ficaram difíceis no início do outro século, e nós não vivemos em tempos bons agora, não é? Agitações, guerras, conflitos, uma guerra cultural que passa de todos os limites, tudo fazendo a vida ficar mais miserável, mais escura. Então seria ingênuo dizer que nós vivemos no dia mais mal da história, mas dizermos que vivemos nos bons dias. E não importa, porque se você entende parte da Bíblia, como Abacuque, Jó, você está preparado para o que vai acontecer. Ainda que daqui para frente haja um declínio de escuridão, e um dia realmente muito mal chegue, você realmente saberá lidar perfeitamente com ele. Isso é verdade também nas nossas vidas pessoais. Nossas vidas pessoais, da nossa família, o nosso ciclo de amigos aqui, de irmãos, ou a nossa vida bem pessoal mesmo, só a tua própria vida. Nada garante que daqui para frente você vai estar sempre melhor de saúde, melhor, não é? Mas o livro de Abacuque de Jó, o livro de Abacuque é um pequeno livro de Jó. Então o livro de Jó é enorme, não é? Então você pode aprender todos os princípios do livro de Jó de uma maneira condensada em Apocalipse. Deus é maravilhoso, né? Botou isso de uma maneira grande e botou de maneira condensada. Então, porque a Bíblia nesses lugares diz: não espere, não conte com tempos bons, não ache que isso é normal, muito menos que Deus deve isso realmente não é a norma. Mas mesmo em desastres e males, ou quando o teu ninho é destruído, Deus está trabalhando, e há como você enfrentar isso. Não é que Deus está trabalhando, quando diz que Deus está trabalhando no meio dos grandes problemas, a gente está achando sempre que os problemas vão embora. Calma que Deus está trabalhando, ou seja, nós pensamos rapidamente isso vai passar. Quando diz que Deus está trabalhando, não, Deus está trabalhando em nós, para nós sabermos viver de uma maneira plena naquelas situações onde estamos sendo colocados. E é isso que estamos olhando por apenas 2 semanas, 3 vai ser, né? Porque eu vou ter que acabar na semana que vem, aqui no livro de Abacuque. Então a gente começou no capítulo 1, e nele Abacuque começa com uma grande queixa. Você vê que aqui de novo ele está dizendo: eu vou esperar, vou para a torre, vou ficar esperando a resposta. Deus já tinha dado uma resposta, mas a resposta foi devastadora, porque ele estava dizendo: tu não vês a injustiça, tu não vês os males, eu fui feito só para ver
caos, injustiça e maldade. Tu não vês? Pensei que eras infinito, como tu não estás fazendo nada a respeito, e vimos a resposta devastadora de Deus. Mas muitas das vezes o processo de crescimento envolve muitas coisas, não é só um tratamento. Você vê quantas vezes Deus teve que confrontar Jonas até que as coisas chegassem onde Deus queria. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Então ele está reclamando a Deus, dizendo: por quê? Olhe para todo esse mal e todo esse sofrimento, porque estás permitindo acontecer na minha sociedade, em Judá. Quanta maldade espiritual e moral, quanta maldade física, e quantas necessidades e misérias. E agora esse medo do que vem externo. E a primeira resposta de Deus foi: vai ficar pior. Você queria uma resposta. Se tivessem te contado antes, você não acreditaria. Eu vou trazer os babilônios, e os babilônios são muito piores do que tudo que já aconteceu. E Deus faz uma descrição deles, uma descrição terrível dos babilônios, mas não é o assunto desse sermão. Mas ele diz: vai ficar pior. E Abacuque clama: estou ainda mais confuso do que estava antes, porque eu orei e agora eu estou mais amargurado ainda com essa resposta. Normalmente nós queremos resposta, é igual aconselhamento. As pessoas querem aconselhamento, mas na verdade elas não querem aconselhamento, elas querem ouvir o que elas queriam ouvir. Se o aconselhamento for o oposto, elas ficam com raiva, ou então elas vão procurar outro conselho, outro, até dizer o que elas querem. Na Bíblia acontece a mesma coisa. Muitas pessoas vêm assim para você: pastor, o que você acha dessa, o que está ensinando aqui esse texto sobre divórcio? Quase sempre aquela pessoa já tomou sua decisão, mas não por causa da Bíblia. Se ela foi uma pessoa ferida, foi abandonada por um cônjuge, ela tem uma posição já. Se a Bíblia falar o contrário, ela não gosta. Ou seja, o que tem a ver a verdade de Deus com o fato de meu casamento ter dado errado? Ou seja, a verdade vai mudar, a verdade de Deus é eterna. O meu casamento aconteceu no tempo. Como é que meu casamento e minhas decepções vão mudar o que Deus diz a respeito daquilo? Mas as pessoas acham que sim. Então elas vêm perguntar sobre um texto, mas não para dizer o que Deus disse, não importa o que aconteceu comigo. O que Deus disse, não importa o que aconteceu com o meu casamento. É o que ela devia querer saber, a verdade. Mas ela já tem uma opinião, e essa opinião não foi formada pela verdade de Deus, mas pela sua felicidade ou infelicidade no casamento. E se a resposta bíblica não for de acordo com a experiência dela, boa ou ruim com o casamento, ela não aceita, porque ela tem uma opinião baseada na sua experiência, na sua tristeza ou alegria. Agora, o que nossa tristeza e alegria, nosso casamento feliz ou infeliz tem a ver com o que é a verdade sobre o casamento? Mas é assim. Então, quando Abacuque queria uma resposta, eu disse: se eu tivesse dito antes, você não ia acreditar, e agora que eu vou dizer, você não vai acreditar também, e nem vai gostar. E ele ficou ainda mais confuso e mais chateado. Então ele espera ouvir uma segunda resposta de Deus. Ele orou, Deus deu a primeira resposta, ele ora novamente, então Deus responderá novamente. Nesse interlúdio aqui, não é? Que é onde a gente está, no 2, de 1 a 4, Abacuque espera, e já está esperando a segunda resposta. Na verdade, nessa pequena sessão você tem uma série de metáforas e verbos que nos dizem muito sobre este tema central na Bíblia. Não é uma habilidade, porque quando a gente fala de habilidade, a gente começa a achar que algumas pessoas são mais hábeis e outras menos hábeis. E hoje, no meio da evangélica, isso está disseminado. Quando fala assim: olha, a ansiedade é pecado, a pessoa vem e ela diz: eu não sou hábil para isso aí, eu tenho problemas, eu sou ansioso. Ele está dizendo, a Bíblia está falando com todo mundo, menos comigo. Porque as pessoas acreditam realmente que isso é uma habilidade natural. É como elas tratam. Meu medo é natural, minha ansiedade, tudo é natural. Minha falta de confiança é natural, minha falta de fé é natural. Meu apego às coisas que não são Deus, e quando meu ninho é destruído eu fico totalmente devastado, isso é natural. Não tem nada de espiritual, então nada
que a Bíblia diz tem qualquer efeito para mim. Então isso aqui é um dos temas principais da Bíblia, mas não é uma habilidade natural. É uma das principais maneiras pelas quais podemos lidar com os tempos difíceis. É o que a Bíblia chama de esperar no Senhor. E eu acho que isso é uma das coisas mais não compreendidas, esperar no Senhor. Esse é um tema importantíssimo na Bíblia, e é um tema importantíssimo em Abacuque. É quase um clichê hoje na igreja. Eu estou esperando em Deus. Você precisa esperar em Deus. O que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Clichê é isso. Clichê é uma frase vazia, não é? Deus é soberano sobre todas as coisas. Clichê. Aquela pessoa não está agindo de acordo com a soberania de Deus. A pessoa diz, não estou esperando em Deus. Quando você vai ver, ela não está fazendo nada do que a Bíblia diz ser esperar em Deus. As pessoas dizem para a outra, você precisa esperar em Deus. É o seguinte, não faz nada que com o tempo as coisas vão resolver. É isso que ela está dizendo. Mas é óbvio que esperar no Senhor, na Bíblia, não é isso. Então você precisa esperar no Senhor. Mas a maioria das pessoas não sabe o que significa. E a pessoa que mandou o outro esperar também não sabe. O que vai esperar não sabe. Ou então nós começamos a achar que essa capacidade é uma habilidade natural. Uns têm, outros não. Como alguém tem habilidade para música, outro não tem. Como alguém tem habilidade para alguma coisa, o outro não tem. Então eles não sabem. Por que falam então? Eu estou esperando no Senhor. Espere no Senhor. Fala isso como um clichê, porque isso parece espiritual. Parece espiritual dizer, eu estou esperando no Senhor. Tudo que a pessoa faz, tudo que ela sente, como ela reage, é evidente que ela não está esperando em Deus coisa nenhuma, mas parece espiritual dizer, eu estou esperando no Senhor. Espera no Senhor. E a Bíblia dá a nós um significado muito rico do que é esperar no Senhor, de tal maneira que você sabe o que é esperar no Senhor ou não, e não é uma habilidade. A Bíblia em muitos lugares nos diz que o que significa, não é? Porque há pelo menos 5 aspectos ou maneiras de esperar no Senhor que a gente vê aqui nesse texto de Abacuque. Devemos esperar no Senhor pacientemente. Devemos esperar no Senhor com perspectiva. Devemos esperar no Senhor obedientemente. Devemos esperar no Senhor centrados em Deus. Devemos esperar no Senhor com alegria. Esses são os elementos da espera em Deus. Se eles não estão lá, a pessoa não está esperando em Deus coisa nenhuma. Por isso que os efeitos são opostos. Às vezes que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Normalmente a pessoa espera cada vez ficar mais fraca. Então, pacientemente, com perspectiva, obedientemente, centrado em Deus e com alegria. Para a gente não avançar rápido, pacientemente. Você percebe no versículo 3, Deus diz, pois a visão aguarda um tempo designado, embora demore, espere por ela. O que ele quer dizer aqui é que Abacuque está muito confuso, e Abacuque já deixou claro para nós que está totalmente confuso, ele está chateado. Abacuque, até onde a gente já viu no livro todo, ele está procurando respostas. Nós vimos que Deus deu uma resposta a ele, ele não gostou, e aqui ele está esperando já a segunda resposta. Ele está buscando esclarecimento, e às vezes ele passa do limite, a gente viu, ao querer que Deus dê esses esclarecimentos. Deus diz, eu vou lhe dar algumas respostas, vou lhe enviar uma revelação, mas vai demorar, vai levar tempo, pode levar tempo, e se demorar, e vai demorar, espere por ela. Essa palavra para esperar é a palavra hebraica básica, de esperar significa seja paciente. Você sabe, se você está esperando por um ônibus e ele não vem, por um trem, pelo Uber, né? E você simplesmente desiste e vai para casa, você não está mais esperando. Deus está dizendo, se você tem uma atitude de uma pessoa que desistiu, não tem aquelas marcas, você não está esperando.
Se você está num consultório de um médico e está esperando e nunca chega a sua vez, e você simplesmente se levanta e vai para casa, você não está mais esperando. Ou você pode esperar até ser atendido, não importa quanto tempo demore, com aquelas marcas, né? Então, esperar significa ser paciente, esperar significa nunca desistir. Nunca cansado, desanimado, não está esperando, desistiu. Esperar significa nunca se desesperar. Significa não se irritar, não se agitar, ser paciente. A primeira coisa, talvez a mais básica que esperar no seu significa, é quando nada faz sentido. Porque se tudo fizesse sentido, você não precisava esperar, não é? Quando você está confuso, quando você está perplexo, quando você não sabe o que está acontecendo na sua vida, quando você está no meio de grandes dificuldades, em vez de desistir, ou de explodir, ou de ficar amargo, você é paciente, seja paciente. E isso é que é esperar no Senhor, significa, seja paciente nos problemas, nas circunstâncias difíceis. Você não desmorona. Muitas pessoas dizem, eu gostaria de poder, pastor, gostaria de poder. O que a pessoa quer dizer com isso? Eu gostaria de poder, eu gostaria de ter paciência, eu gostaria de ter longanimidade, gostaria de ter benignidade. O que ela está dizendo? Eu gostaria de ter paciência, como se a paciência fosse um vírus que você pega, você fica orando a Deus, Senhor, me faz cair em mim o vírus da paciência. Se não acontecesse nada que naturalmente deixasse alguém ansioso, ele não poderia dizer assim, eu nunca fico ansioso. Pedro diz, lancemos sobre ele nossa ansiedade. Alguém pergunta assim, quando o pastor fala sobre ansiedade, quer dizer que a gente não pode ficar ansioso? Olha, a gente não só pode, como vai ficar. A diferença é que o Filho de Deus sabe o que fazer com a ansiedade. Nós não só podemos passar por grandes sofrimentos, como vamos passar. O Filho de Deus sabe o que fazer. Há um puritano que estava preso muitos anos. Ele disse, olha, coloque um cristão em qualquer situação e ele saberá se alegrar em Deus lá. É isso. Na verdade, pelo que a gente sabe, pelo que a Bíblia diz, que a paciência vem de algumas ações deliberadas de um coração cativo a Deus. Primeiro, a paciência vem como um ato deliberado de humildade. Onde não houver humildade, não haverá paciência. Você vê, não é uma questão de Deus fazer você acordar paciente. Coisas compõem a paciência, a espera, porque ela é um ato deliberado de humildade. É o nosso orgulho que nos faz ser impacientes. A paciência é sempre um ato de humildade. Tiago 4 diz assim, agora ouçam, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, porque vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. Como vocês estão dizendo isso? Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O texto está dizendo que você tem seus planos, e você, em vez de ser humilde, pensar, mas eu nem sei se esses planos são bons, nem sei se eles farão bem à minha alma, nem sei se eles farão bem à causa de Deus, nem sei se eles serão uma bênção para a minha família. Então você seria humilde. Então, se eles não acontecessem, você pensaria, está vendo, não eram bons mesmo. Mas você é orgulhoso, Tiago está dizendo. E você diz, é assim porque você acha que sabe como a vida deve ser. É o orgulho que faz você achar que sabe melhor do que Deus como a vida deve acontecer. De tal maneira que você não percebe que é só se Deus quiser que as coisas vão acontecer de uma forma, mas Ele pode querer outra coisa totalmente diferente. Nós vimos Jó, ele tinha uma ideia. Eu pensei que morreria no meu ninho. Mas não era essa a realidade, pensou errado. Se você for orgulhoso, Tiago está dizendo, você vai dizer, como é possível?
O certo era eu morrer no meu ninho. Estava tudo certo, estava tudo bem preparado, estava tudo organizado. Isso é orgulho. Então você não pode ser paciente quando o seu ninho for destruído, porque você é orgulhoso. Mas se você fosse humilde, você diria: eu não sei, eu não sabia, eu não sei se realmente morrer no ninho seria a melhor coisa para a minha vida, para a minha alma, para o propósito de Deus. Deus sabe melhor. Eu vou me submeter. Não sei se não ter um espinho na carne será melhor para mim. Paulo, quando diz: vou me alegrar e me gloriar nessa aflição, ele está dizendo: isso é humildade. Você diz: queria ter a paciência de Paulo. Não, não, não. Você precisa ter outras coisas que o Espírito produz. Humildade. Você não sabe o que é melhor. Deus sabe. E você diz: olha, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, e vou passar um ano ali, vou ganhar dinheiro, vou viajar para lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Tiago diz: olha, você devia falar que ia fazer isso se Deus quisesse. E se Ele não quisesse, você deve ser humilde, porque se você ficar revoltado porque não foi como você planejou, você é bem orgulhoso, porque isso é evidente que você acha que sabe melhor do que Deus como a vida deve ser. Então, quando as coisas dão errado, é exatamente quando acontece aquilo que a gente não planejou e não achava que ia acontecer. Então nós ficamos com raiva. Orgulho, você ficamos com raiva. Nós já sabíamos. E você passa da raiva para a amargura, da amargura para o desespero, para a escuridão. E hoje em dia os púlpitos dizem que isso é normal, que isso é só como você é. Não, não, não. Não é. Eu estou devastado, não consigo lidar com nada porque eu sou orgulhoso, Tiago diz. Você disse que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que teu casamento ia ser assim, que teus filhos iam crescer assim, mas você em momento nenhum pensou que Deus podia pensar diferente. Não é errado você pensar como Jó: eu pensei que morreria no meu ninho, mas agora o meu ninho foi destruído. Agora eu vou lidar com um dia mau, e a primeira coisa que é o esperar no Senhor é ser humilde. Humilde. Eu não sei o que é melhor. Quando eu não consigo ser paciente, a primeira coisa que fica evidente é que eu sou orgulhoso. Tiago está dizendo. E eu passo as coisas dando errado, raiva, desespero, e pensamos em nossa preocupação e medo como sentimentos que não podemos evitar. Eu não posso evitar a preocupação e a ansiedade, não pode, porque você é orgulhoso. Você é orgulhoso porque achava que tudo, já sabia como tudo tinha que ser, e está dando errado é porque Deus não está sendo sábio, e também Deus não pode sustentar Jó sem o ninho. Não era verdade. Deus não precisava do ninho para sustentar Jó. É um orgulho pensar que Deus precisa de alguma coisa para sustentar o coração dos seus filhos. Então, a suposição da nossa própria onisciência é que causa grande parte do problema no dia mau. Que Paulo diz: resistir no dia mau. Por quê? Eu pensei que era onisciente, eu acho que eu sei tudo. Eu acho que eu sei que é o melhor para o meu filho, eu acho que sei o que é melhor para a igreja, acho que eu sei que é melhor para o país, eu acho que sei que é melhor. Quando não acontece como eu achava que tinha que ser, eu só posso ter, tá errado. Então eu começo amargura, desespero, escuridão. Isso vai escalando, né? Então nós pensamos que aquilo está errado porque nós presumimos uma certa onisciência. Então, quando você está dizendo: olha, isso é terrível, porque Y, X e Z não está acontecendo como eu pensei, será um desastre, porque Y, X, Z devem acontecer se as coisas vão dar certo. Se não acontecer, então tudo está desgovernado, não há nenhuma sabedoria nisso. Você sabe, né? Abacuque sabe. Eu sei. Você sabe que X, Y, Z tem que acontecer para que a tua vida faça sentido? Para que o plano de Deus faça sentido? Como você sabe? Não é baseado em Deus, porque você não está gostando dos procedimentos dele. É baseado em você mesmo. Deus diz: você não sabe. Você, Abacuque, está chateado, mas você não sabe.
Por favor, largue o melancólico fardo da onisciência presumida. É o que Tiago está dizendo. Largue esse fardo. Você não pode carregar uma presunção de onisciência, de que você sabe como as coisas deviam ser. Se você acha que sabe, esqueça tudo que Deus ensinou a Abacuque. Você não vai estar preparado para o dia mau. Pedir, eu queria, pastor, ore para mim ter paciência. Isso é porque essa pessoa acha que a paciência, esperar em Deus, é um vírus. Ela vai acordar, vai dormir de noite e vai acordar de manhã e ela pegou o vírus. Agora ela está paciente. Ela não fica mais ansiosa. Ela não está nada. E porque ela acredita nisso, ela está condenada a nunca sair disso. Então, largue. Quando você largar o fardo da onisciência presumida, queridos, que alívio. Que alívio para um ser tão fraco, impotente como nós, com conhecimento tão limitado, é largar o fardo de que nós já sabemos como as coisas têm que ser. Como os países devem ser, quem devem ser os governantes e quem deve ser tudo. Nós podemos achar, Jó pensou, vou morrer no meu ninho, mas nós sabemos, se Deus quiser, porque Deus pode querer outra coisa, e se Ele quiser outra coisa, então Ele sabe muito melhor do que eu. Esse é o começo da paciência, do esperar em Deus. Se você está esperando em Deus, clichê, a pessoa nem sabe o que é. Define aí o que é o que você está fazendo, que é esperar em Deus. Ela não sabe. Essa é a primeira coisa. Mas as pessoas acham que sabem. As pessoas mais sábias, estamos falando do profeta Abacuque, estamos falando do apóstolo Paulo. As pessoas mais sábias que você conhece não sabem. Como você pode saber? Quando você está surtando porque isso tinha que acontecer, você pode pegar o humanismo secular para explicar o teu surto, mas não vai adiantar nada. Deus não se curva à mente humana e ao humanismo secular. Ou a sua mente e coração vão se curvar diante de Deus, ou as coisas vão ficar muito ruins. Porque, como eu disse, os tempos maus não são anormais no nosso mundo. Então o surto, da onde vem o surto? O surto vem, a pessoa surtou porque tudo está dando errado. Porque o surto vem de que ela sabe o que é certo. O surto vem da sua certeza. Você não sabe, seja humilde. É a primeira coisa. Esta é a maneira de ser paciente, de esperar em Deus. Seja humilde. Você não sabe o que eu estou fazendo, Abacuque. Jó, você não sabe o que eu estou fazendo. Estou fazendo na sua vida, estou fazendo no mundo, na história do mundo, no meu planeta. Você não sabe. Seja humilde. É um ato deliberado de humildade. Essa é a maneira de ser paciente. E essa é a primeira maneira de esperar em Deus. Um ato deliberado de humildade. Eu não consigo. Isso é um ato deliberado de orgulho. Outra maneira que a paciência vem é através de um voto inteligente para o seu próprio crescimento pessoal. O que isso significa? Significa que a maioria de nós não faz isso de jeito nenhum. Por isso que eu disse que estou esperando em Deus, ou então espero em Deus, é só um clichê espiritual, não é? A maioria de nós diz, quando coisas ruins acontecem, quando dificuldades caem sobre nós, quando decepções, porque o ninho se desfez, ou porque pessoas fizeram coisas, ou porque nosso corpo falhou, decepções reais que alguns de vocês estão enfrentando, talvez agora. Nós simplesmente, a gente não fala assim, que oportunidade de eu me tornar uma pessoa mais parecida com Cristo. Como Ele foi paciente, como Ele foi, que oportunidade Deus está me dando de ser mais parecido com um homem de dores que sabia o que era padecer. Você diz isso? É o que vem à sua mente? Ou você pensa, isso tem que sair, não pode, isso não pode estar na minha vida, isso está destruindo. Que oportunidade de me tornar o tipo de pessoa que eu sempre quis ser mais parecido com Cristo. Agora Deus me colocou numa situação em que eu vou ser mais parecido com Ele. Que oportunidade que meus antes queridos sempre oraram para que eu fosse. Ou que oportunidade de ser quem Deus quer que eu seja. Agora, nessa situação que o meu ninho, que eu pensei que ia morrer no ninho, não vou mais.
Não, geralmente não pensamos assim, não é? A dificuldade chega e não é assim, é por isso que isso está sendo dito para nós aqui. Porque quando você enfrenta decepções com paciência, isso transforma o transforma em algo interessante, grandioso. Você vê, na verdade, você devia pensar realmente assim: todos nós, Abacuque, Jó, que oportunidade Deus está me dando. Como eu poderia ser mais parecido com Cristo sem essa grande oportunidade? Então, Tiago 1 diz: considerem motivo de grande alegria, meus irmãos, quando passarem por várias provações. Veja como uma grande oportunidade, porque a prova da sua fé produz perseverança. Olha que oportunidade você ser perseverante. Você não teria sem essa oportunidade. E a perseverança completa a sua obra e você se torna maduro. Que oportunidade de eu me mostrar uma pessoa madura, não é? De eu realmente me tornar maduro. Só essa situação totalmente contrária às expectativas pode me fazer uma pessoa madura, que sabe lidar com essas coisas. E Tiago diz: sem ter falta de nada. Como eu pudesse me tornar uma pessoa sem ter falta de nada, ter tudo que minha alma precisa sem essa oportunidade? Romanos 5,3 diz: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Está vendo? Quando você entra na tribulação, não é a primeira ideia que tem: olha, que oportunidade de Deus construir uma perseverança em mim. E a perseverança traz um caráter aprovado. Que oportunidade de ter um caráter aprovado. Se me unir e ficasse tudo direitinho, eu não ia ter nem perseverança nem caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança nunca nos decepciona. Você não quer uma esperança que nunca te decepcione? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Veja, quando coisas ruins acontecem, se você as enfrenta realmente esperando em Deus, com paciência que flui da humildade, isso transforma em você uma pessoa de um caráter, uma pessoa de equilíbrio, uma pessoa para todas as situações. Você sabe, a pressão transforma, a grosso modo, um carvão em diamante. O diamante se forma de carbono presente no magma, né, do manto da terra, em um processo que leva um tempo enorme. Esse magma, depositado nas camadas, sob uma forte pressão, comprime o magma com uma força que nós não podemos imaginar, não é? Até que ele petrifique. E o magma, então, assim, nesse estado, ele procura uma válvula de escape. E aproveitando as falhas geológicas, ele começa a ser empurrado para a superfície durante muito tempo, sob essa pressão. Então o diamante pega carona no magma, mas se o curso, se o percurso for longo demais, ele se desestabiliza e vira grafite. Mas quando o magma chega à superfície, ele se solidifica e forma as rochas kimberlíticas, né, que chamam, onde ficam incrustados os diamantes, que com o tempo essas rochas vão sofrer erosão e os diamantes são carregados então para rios, córregos, onde nós os achamos. Uma pressão inimaginável lá nas profundezas da terra transforma algo sem valor nessa coisa super valiosa. E um filme de guerra, eu estava vendo um filme de guerra onde um soldado ferido tinha estilhaços e balas nele, e um cirurgião vem. Em época de guerra não tem aquela coisa toda que a gente quer que o hospital tenha, né? Uma coisa mais rude. E ele diz: olha, eu posso fazer uma cirurgia para salvar a tua perna, mas nós não temos anestesia geral. Eu tenho uma anestesia aqui que não é muito forte, mas local apenas. Você vai ficar acordado durante o procedimento. E a anestesia que eu tenho não é aquela anestesia, ela sequer é geral, você vai ficar acordado. E ele disse: agora, aqui está o que você precisa entender para me tentar salvar a sua perna. Quando eu colocar você naquela mesa, você deve ficar imóvel. Eu vou dar a anestesia que eu tenho.
Não importa o que você sinta, não importa, você não pode se debater. Se você se debater, é melhor a gente nem mexer nessa perna, porque vai ser pior do que deixar ela do jeito que ela está. Você não pode se debater. Você vai ter que ficar imóvel, não importa o que você sinta, nem o que você veja. Se você ficar absolutamente imóvel, nós salvaremos sua perna. Mas se você não ficar, a cirurgia vai ser pior do que já estava. Você vai piorar a situação. Então, quando as cirurgias, as circunstâncias ruins, decepções atingem você, você pode se debater e se tornar uma pessoa amarga, triste, cada vez mais triste, desesperada até da vida, se você se debater. Agora você pode esperar em Deus, é isso, e se transformar em alguém no fim mais pacífico, mais pronto a enfrentar aflições, uma pessoa perseverante, uma pessoa com caráter aprovado, uma pessoa com resistência. Muitas pessoas dizem assim: eu não posso, eu tenho que me debater na mesa porque meus hormônios, a química do meu cérebro. Então tá bom, então você vai se tornar uma pessoa amarga, triste, e o Evangelho evidentemente não estará trabalhando na sua vida. Você sabe, quando problemas atingem, isso levará a ter uma vida de oração muito melhor do que antes. É isso que Paulo está dizendo. Vai te levar, quando produz em você um caráter profundo, vai te levar a níveis como lá aquelas pressões no centro da terra levaram a criação do diamante. Mas pense, problema na sua vida vai fazer duas coisas: ou vai fazer a sua vida de oração melhor, ou pior, não vai ficar como está. Ou você vai ser uma pessoa, se você espera em Deus, levada à oração mais profunda, ou você vai ser uma pessoa que diz assim: não consigo orar. Por que você não consegue orar? Porque eu estou cheio de problema, minha cabeça está cheia de coisa, não consigo orar. Está vendo? Os problemas, eles não necessariamente, eles só fazem diferença em quem espera em Deus. Se você não espera em Deus, a sua vida de oração piora. Não consigo mais orar, não consigo, por causa disso, por causa daquilo. Ou você espera em Deus e você vira uma pessoa de uma oração profunda, consistente, mais madura. Você não vai conhecer ninguém que tem uma vida de oração que realmente é profunda e conectado profundamente com Deus, que não tenha desenvolvido isso em meio às aflições, como um diamante, que não tenha encontrado a vida de oração sob pressão. É um dos diamantes, a vida de oração profunda é um dos diamantes que a pressão muito forte produz, ou então vira grafite. Você vê, não fica como era. Ou a sua vida de oração cresce e você se torna mais maduro, ou daqui a 30 anos você está enfrentando problemas exatamente de maneira pior do que está enfrentando hoje. Você não fica onde está com os seus problemas. Quando problemas e dificuldades acontecem, você diz: vou ver isso como uma oportunidade do meu crescimento. Deus está realmente, como Tiago diz, moldando o meu caráter. Realmente, como Paulo diz, isso gera perseverança, paciência, esperança. Então você sabe talvez o versículo chave no livro de Jó, Jó 23:10, né? Jó diz: mas ele conhece o caminho que eu sigo. Se me puser à prova, eu aparecerei como ouro. Veja, quando Jó diz: Deus sabe o que está fazendo comigo, está sendo humilde. Eu não sei, isso é paciência. Se você tem que saber o que Deus está fazendo, não é paciência, porque você tem que saber, porque você acha que tinha que ser de um jeito, Deus está fazendo de uma maneira estranha, você não concorda, então você tem aquela síndrome da onisciência. E Jó está dizendo: eu não sei o que Deus está fazendo, não sei, não tenho ideia, mas Deus sabe. Então ele diz: quando ele me provar, eu sairei como ouro no fim. Porque ele diz: eu vou enfrentar isso com paciência. Ele vai transformar
isso vai se transformar em algo que nunca poderia ter sido. Se não houvesse as grandes pressões nas profundezas da terra, simplesmente não existiriam diamantes. Os diamantes só existem por isso. Sem as pressões, eles não existiriam. Portanto, esperar no Senhor significa não desistir, não se irritar, não surtar, ser paciente sob suas circunstâncias, mesmo que você esteja confuso, por um ato deliberado de humildade e, em segundo lugar, de escolha inteligente para o seu crescimento espiritual. Essa é a primeira coisa. Então você vê que a primeira coisa é o abraço da humildade. Isso é esperar em Deus. Não é aquele clichê, estou esperando em Deus. Está cada vez mais amargo, mais desanimado, mais triste, a vida de oração está piorando. Está esperando em Deus? Nada. Segunda coisa, não é o único ingrediente, né? Apesar de que o tempo passa rápido. Com perspectiva, o que isso significa? Bem, a gente está olhando para Abacuque, no verso 1, que ele diz: tomarei posição sobre a muralha. Veja, ele está dizendo que está esperando em Deus. Ele usa essa expressão, ele está esperando ouvir Deus. Ele diz: tomarei posição sobre a muralha. A palavra significa, literalmente, algumas Bíblias vão dizer isso: eu me colocarei na torre de vigia, não só sobre a muralha. Por que eles construíam torres? Para que pudessem ver o que estava vindo. Porque do nível do chão, ou do nível simplesmente da muralha, você tinha uma visão pequena. Então eles construíam, quanto mais alta fosse a torre, mais longe as pessoas viam. Viam quando estava vindo o tempo ruim, viam quando estava vindo o inimigo. Quando o inimigo estava às suas portas, o cara lá em cima da torre via que o reforço estava chegando. Era para enxergar mais longe. No nível do chão, não dava para ver, dava para ver pouco. E aqui da torre você podia ver longe. E você está às vezes sendo grandemente atacado, mas lá de cima da torre você vê que o reforço está vindo e os inimigos estão ali, mas a providência está chegando. O que significa que quando Abacuque diz espiritualmente, ele não está em cima da torre de verdade, né? Está falando espiritualmente: estou esperando no Senhor, subindo na torre. O que isso significa espiritualmente, como ele está usando aqui? É que você não deve ficar olhando só para o seu problema. O problema está aqui. Eu não preciso de uma torre para ver o problema. Abacuque estava vendo o problema, mas para me ver ao longe, eu não ficar olhando para o problema, eu preciso estar sob a torre de vigia. Deixa eu dar um exemplo. Paulo em Romanos 8 diz: pois considero, essa palavra considera é logizomai. Significa o quê? Eu calculo, como você faz cálculos. Eu penso nisso, eu trabalho nos detalhes disso. Ele diz: pois eu considero, trabalho nos detalhes, penso, somo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória em nós revelada. Paulo teve muito sofrimento, muitas coisas deram errado, ele tinha problemas físicos em seus olhos, ele foi perseguido, ele teve todo tipo de problemas. Ele teve problemas enormes nas igrejas. Algumas igrejas eram maravilhosas, outras eram terríveis. A igreja de Corinto, por exemplo, sempre havia parte das pessoas que achavam que Paulo tinha interesses financeiros. Chegou uma hora que ele disse: eu não quero receber de vocês. E ele diz assim, ele disse como se fosse para vergonha deles: enquanto eu estou aqui em Corinto, a igreja de Tessalônica está mandando os recursos para mim, mas de vocês eu não quero receber. Quando teve que tirar oferta para os pobres, ele disse: eu vou botar pessoas para ver, porque vocês acham, vocês falam, e era a igreja mais rica, insinuam que eu não sou íntegro. Mas as pessoas lá de Tessalônica, eu estou aqui, eles poderiam pensar assim: ele está em Corinto, está lá há meses, está lá há um tempão, por que nós de Tessalônica temos que mandar os recursos para ele? Por que Corinto não dá? Ele diz: eles não pensam assim. Nós vimos como a igreja de Filipos, que é outro lugar que era mais pobre, procurou Paulo por todos os lugares para mandar os recursos para ele. Mas de Corinto ele disse: eu não vou receber de vocês. Então Paulo, você vê, ele teve sofrimento de todo tipo, não só físico, mas esse tipo de sofrimento na igreja, e sofrimento vindo do Império Romano, e sofrimento vindo dos judeus, e por isso que quando ele fala: eu sofri isso, e com os falsos irmãos. Então, ele tinha problemas de toda a ordem,
Mas ele diz: eu não fico pensando nisso, eu não fico olhando para isso. Eu, quando olho para o meu físico definhando, para a igreja como a de Corinto, fazendo o que ela está fazendo, quando eu olho para um Império Romano, se eu ficasse olhando para isso como as pessoas fazem, tem problema, eu não consigo tirar isso da cabeça, eu penso nisso o tempo todo, eu não consigo. Então ele diz: não, eu subo para a torre, e eu olho para longe, não olho só para perto, eu olho para longe, e eu comparo o que está longe com perto. É como se você tivesse inimigos ali no portão da sua cidade. Tu olha para longe e vê um grande exército chegando para ajudar. Você já está, poxa, está tudo bem, eu não vou ficar olhando só para eles aqui, eu estou olhando para lá. Paulo está dizendo o seguinte: eu estou subindo na torre, eu estou vendo muito longe. As pessoas que só conseguem ver todos esses problemas que eu enfrento ficariam desesperadas, amargas, depressivas, mas eu estou olhando para longe, estou olhando para o quadro geral. De repente, quando eu olho para longe, para o quadro geral, os meus sofrimentos, que seriam enormes se eu olhasse para eles, parecem pequenos. Nossa leve e momentânea tribulação, e como eles se transformaram em coisas leves, se são o maior sofrimento, o maior peso possível, e aflições enormes se tornaram leves, porque eu estou olhando para longe, estou em cima da torre, eu não estou olhando para o problema, encarando eles como se eles fossem tudo que existe. Veja, isso é muito prático. Paulo está doente, mas está olhando para a doença de cima da torre. Paulo está com problemas, mas está olhando para aquele problema de cima da torre. Ele não está com os olhos fixos no problema. Você diz: bem, espera um minuto, a única doença que pode realmente me matar, você diz isso se você está na torre, a única doença que realmente pode, você está doente, Paulo está dizendo que está fazendo isso porque ele está na torre. Bem, a única doença que pode realmente me matar, que é o pecado, já foi curada, está resolvida. Perto da doença do pecado que realmente me mataria, essa doença que eu estou sofrendo agora não é nada. Mas é porque ele não está olhando só para a doença. Se ele olhar só para a doença do corpo dele, então ele ia ficar devastado. Mas ele está dizendo: a verdadeira doença do pecado foi resolvida a um custo enorme. Então essa doença aqui é leve e momentânea, perto do peso eterno da cura da verdadeira doença. Você vê, é isso que ele está dizendo. Você está com problema financeiro, não é? E está em cima da torre, esperando em Deus, e está em cima da torre. A atitude espiritual é essa: eu estou com uma dívida, vou ter que lidar com ela, mas a única dívida que me afundaria para sempre já foi paga, foi paga totalmente. A verdadeira riquezas no fim e agora, perto daquela dívida, essa dívida é leve e momentânea. Você vê, ele está ganhando aquilo que esperar em Deus dá, que pode lidar com as coisas. Deus espera que vai demorar, espere. O que Paulo está fazendo? Ele está meditando. A gente viu o que a palavra em grego logizomai, ele está fazendo os contas. Olha, perto da dívida que foi paga, essa dívida é irrelevante, é leve e momentânea. Como assim? É uma dívida enorme. Se você olhar só para ela, mas eu estou olhando para a verdadeira dívida, a dívida infinita. Essa dívida é pequena comparada, porque ele diz comparado, ele está na torre. Ou seja, esperar no Senhor não é algo passivo. Estou aqui esperando, estou esperando para ver o que vai acontecer. Você vê, existe humildade. Agora um ato deliberado de que esse é o lugar do crescimento. E agora essa consideração. Paulo está dizendo: eu não penso o dia inteiro na minha dor, não penso o dia inteiro no meu problema, não penso o dia inteiro na ingratidão dos coríntios, não penso o dia inteiro nas aflições, não penso o dia inteiro no governo romano, não penso o dia inteiro, não penso. Se isso enchesse, fosse tudo que eu visse, então eu ficava desesperado. Mas eu não sou assim, eu estou em cima da torre, estou vendo lá longe, e a verdadeira dívida, então agora eu posso lidar com essa pequena. A verdadeira doença foi curada para sempre, então essa doença aqui ela é real, mas ela é leve e momentânea, e é incomparável com a doença que foi curada de mim.
Tal paciência vem de atos de humildade deliberada. Não sou onisciente, não sou. Esperar no Senhor vem de atos de perspectiva deliberada. Paulo diz: eu penso, eu somo, eu comparo. Estou colocando as coisas na perspectiva. Se eu botar esse problema aqui fora da perspectiva, ele vai parecer um gigante. Mas aí eu comparo essa doença com aquela doença que foi curada. Então ela é leve e momentânea, porque é uma questão de perspectiva. Em terceiro lugar, esperar significa ser obediente. Isso vem do topo mesmo, onde ele usa a imagem não apenas de subir na torre, mas de ser um sentinela na torre. Ele diz: ficarei no meu posto de sentinela. Não só vou subir na torre, vou ficar de sentinela. Se você já foi do exército, mas se você não foi, você sabe, filmes, histórias, e pelo que você sabe disso, pela experiência comum, né? Se você é um sentinela em serviço, você está de guarda. Não importa se você está se sentindo bem ou mal, você está de guarda. Não importa se você está com sono, você não vai dormir, você está de guarda. Não importa se você está entediado, ficar de guarda às vezes parece entediante, porque está lá olhando. 1 hora, 2 horas, 3 horas, de madrugada. Não importa como você se sente: estou com uma dor aqui, estou com a coluna ruim, vou deixar o posto. Você não deixa o posto. Está se sentindo mal, fica no posto. Não importa a sua circunstância, estou sentindo problema em casa, você está de guarda. Você não pode deixar seu posto, você simplesmente não pode. A cidade será perdida, o batalhão irá morrer. Você não pode dizer: bem, sabe, eu tenho estado aqui dia após dia. Imagina um soldado aqui no Brasil, né? Lá de guarda, a noite toda num portão. Nunca houve inimigos. Vou embora para casa. 10 anos, nunca apareceu inimigo nenhum. Estou aqui de guarda a noite toda, vigiando toda noite. Não aparece nada. Vou para casa. Estou cansado, estou entediado, não consigo, não pode nem mexer na internet quando eu estou aqui. Não importa, você não pode deixar o seu posto, você está de guarda, deve cumprir o seu dever. Esse é o jeito de Abacuque nos mostrar que, embora esteja lutando, inicialmente estava lutando com o que Deus estava fazendo, como a gente viu na semana passada, e veremos ainda assim, como ele estava emocional, intelectualmente sendo realista na hora que ele orou. Ele não entende o que Deus está fazendo. Ele está fazendo a Deus perguntas realmente difíceis, mas ele diz: eu não vou deixar o posto. Todas essas coisas não vão fazer eu deixar o meu posto, o meu lugar. Não estou me sentindo bem, não estou entendendo. O que significa muito simples: você pode estar cansado, você pode até sentir que Deus está ausente, pode não estar obtendo nada do seu caminhar cristão. Às vezes a pessoa diz: pastor, eu não estou recebendo nada do meu caminhar cristão, só problema. Então pode estar incrivelmente confuso sobre o que está acontecendo agora na sua vida, no seu corpo, na sua família, no país, no mundo. Pode não estar tendo nenhuma das suas orações respondidas como você imaginava. Você não pode deixar o seu posto. Isso é esperar em Deus. Você simplesmente fica lá, como um sentinela na torre, entediado ou não, sentindo dor ou não, com sono ou não, com problema em casa ou não. Você tem que obedecê-lo. Sabe por quê? Porque a palavra esperar não significa fazer nada, como você vê, não é? Garçonete, a palavra fala sobre você ficar esperando, mas o garçom não está esperando à toa, está esperando até alguém fazer um pedido, até alguém levantar a mão, até alguém precisar ser atendido. Então ele está esperando, mas ele não está esperando ali sem fazer nada, não é? Ele está indo para lá e para cá, porque esperar para ele significa servir. Servos, há um sábio que diz assim: como os servos atentam para as mãos dos seus senhores, assim nossos olhos se atentam para a mão do Senhor nosso Deus. O servo ficava olhando para a mão do seu Senhor para quê?
Ele estava ali, estava esperando. Estava esperando. Esperando o quê? Ele estava prestando atenção na mão. Quando o Senhor fizesse qualquer coisa, ele já estava pronto. Ele está esperando obedientemente para cumprir o seu dever. Assim como os servos atentam para as mãos dos seus senhores, assim nossos olhos atentam para a mão do Senhor nosso Deus. Abacuque está dizendo: eu vou esperar na torre. Não estou entendendo, não estou me sentindo bem, estou até confuso, mas vou obedecer. Bem, por um lado, o que significa? O que muitas vezes acontece quando Deus parece ausente, em tempos maus, decepções, dificuldades. Uma das coisas que a gente faz, as pessoas fazem simplesmente, é parar de fazer as coisas que faziam normalmente. As pessoas dizem: não estou indo ao culto. Por que você não está indo ao culto? Estou cheio de problemas. E o que tem? Você só ia ao culto porque não tinha problemas? Você está na torre. Você está de vigia. Quem está se sentindo mal, continua na torre. Continua de vigia. Abacuque está confuso. Está com problemas enormes. Paulo estava. Eu não estou conseguindo nem orar. Por quê? Porque estou cheio de problemas. Não medito muito na palavra. Eu até botei ontem um videozinho de Paulo, os seus últimos dias do mundo, a sua morte iminente. Ele diz: traga para mim os meus livros e o pergaminho que eu quero estudar. Alguém poderia dizer: para que estudar? O cara vai morrer. Ele vai conhecer, vai ver Cristo face a face. Para que continuar estudando? É inútil. Por que uma semana antes de eu morrer eu vou querer estudar a Bíblia? Muitas pessoas diriam isso. Ele: não. Eu não paro de ler a Bíblia porque parece que eu vou morrer. Não paro de meditar, nem de orar, nem de estar cultuando, nem de servir a Deus. Por que as pessoas param? Por que elas param de orar porque estão com problemas? Por que elas param de estar no culto? Por que elas param de ler a Bíblia? Porque estão cheias de autopiedade, estão cheias de pena de si mesma, estão sentindo tanta pena de si mesma que dizem: olha, tem condições, sou um sofredor tão grande. Você se sente mal porque você sente que não está obtendo nada da oração, e você só orava porque você achava que ia conseguir alguma coisa. Como agora está dando tudo errado, você diz: o que agora a oração vai me dar? Não sinto vontade de orar. O que o culto vai me dar? Estou com vontade. No tribunal marcial, não é? De um sentinela que simplesmente deixou o posto. Estava uma vez vendo, né? O juiz diz assim para ele: o que você tem a dizer em sua defesa? Ele diz: eu não estava obtendo nada com isso, então eu saí. Você acha que o juiz vai dizer: então tudo bem, caso encerrado, você não estava se sentindo bem, então realmente você não tinha que ficar lá? De jeito nenhum. Ele foi condenado, deixou o seu lugar, pessoas morreram. Alguém uma vez escreveu para John Newton, eu disse que já li 4 biografias de John Newton, né? E uma das grandes riquezas que John Newton deixou para nós, um dos maiores teólogos da história, são suas cartas. E as cartas são sempre pessoas se aconselhando com John Newton. Não sei se elas gostavam, né? Mas alguém escreveu para John Newton uma carta que eu estava lendo, e ele não foi só um grande teólogo, mas hoje mesmo a gente estava cantando um hino que parte era dele. E a pessoa disse assim na carta: pastor, eu não estou obtendo nada com oração, ou seja, não está acontecendo nada, né? Minha vida e tal, não está acontecendo nada. E John Newton respondeu assim na carta: eu posso lhe dizer que você não vai obter nada se parar de orar, ou sem orar. Se você não está obtendo nada, todos os dias no trono da graça, eu posso te garantir absolutamente que você não vai obter nada longe do trono da graça. Continue no trono da graça. Lá é o lugar. Então, esperar no Senhor obedientemente não significa apenas fazer as coisas que você deve fazer, que você já fazia.
não é? Porque você não tem nenhuma razão de parar de fazer. Não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, não consigo estar no culto. Como assim? Esperar no Senhor, obediência não significa apenas fazer, continuar. Também significa não tentar fazer coisas que você não deveria fazer. Porque as pessoas estão com muito problema, precisando maratonar o Netflix. Ele não só não pode mais orar, mas não pode mais fazer o que ele devia fazer, como ele acha que deve fazer mais, o que não vai ajudar realmente. O pior do que eu falei aqui, né, ver o Netflix, pecar. Porque muitas pessoas, por que as pessoas às vezes, voltei para pornografia porque eu estava problema, está vendo? Ele não só não pode orar, mas como ele quer resolver aquele que ele está se sentindo ruim com a pornografia, com a fofoca, com a mentira, com a maledicência. Certa vez eu escrevi uma frase que circula por aí: não tente curar a dor a aflição com o pecado. É o que as pessoas mais fazem. Quando as pessoas estão assim, com problemas, elas não só param de fazer, saem da torre, não esperam mais, elas começam a fazer o oposto. Então ela começa a pensar no sexo de uma maneira diferente, no dinheiro, faz coisas com comida, porque ela quer se sentir bem. Faz algo que não é certo e se sente eufórico naquele instante. Depois se sente pior ainda. Aí diz: Deus não está ajudando ela, a igreja não está ajudando, as pessoas não estão ajudando. Ela simplesmente não espera em Deus. Suas forças não são renovadas, elas não conseguem correr, nem voar como as águias. Todas essas coisas é deixar o seu posto, é não ficar na torre. Você, com todas as dificuldades, Abacuque diz: eu ficarei. Esperar no Senhor significa, não importa quão sejam maus, você não deixa o seu posto, você não ora menos, você não deixa de assistir os cultos, você não lê a palavra menos, você não faz nada menos, e nem começa a fazer coisas para tentar se sentir bem, coisas que são o oposto. Você simplesmente faz o que você foi chamado para fazer. Faça a próxima coisa. Faça a próxima, o seu próprio momento, o próximo momento de oração, o seu próximo momento de... Coloque um pé depois do outro. Continue caminhando. Fique firme no dia mau. Ainda acho que em toda a literatura, né, o melhor exemplo disso é um livro famoso, assim, porque é um romance que gerou uma forma, né, que chama Jane Eyre, né, foi lançado a primeira vez em 1847, então é antigo, mas muito famoso. E a Jane, ela é uma mulher órfã, uma inglesa, né, que escreveu o livro. Ela é uma mulher órfã e ninguém gosta dela. Ela fica órfã e o tio cuida dela, ainda até que cuida bem, mas o tio é rico. Mas ela nunca é tratada pela tia da maneira adequada e o tio morre. Então a tia dela tinha prometido ao marido no leito de morte que ia continuar cuidando da garota, e ela continua, mas a garota é pior do que os criados da casa, e ela tem problemas com os filhos da tia, os primos, né? E acaba que ela um dia... Ela era presa num quarto lá, enfim, o livro, na verdade, não é isso. O livro conta da infância até ela adulta, conta a vida dela toda, tipo uma autobiografia. Então, ela é colocada num quarto que ela tem medo, lá o quarto onde o tio morreu, ela é trancada no quarto. A infância dela é terrível, aí esse tio, um médico que vai lá cuidar da família, acaba vendo a situação e dá um conselho: por que não bota ela num colégio interno, né? A família é rica, acaba colocando, mas como a tia não gostava, falou um monte de coisa ruim dela lá pro colégio, então ela já chega no colégio, todo mundo já vendo ela de um jeito estranho, ela tem uma estadia, mas ela acaba se formando, e ela fica adulta, e enfim, e ninguém gostou dela a vida inteira, tal, ela tem 1000 problemas, 1000 traumas, pai, mãe, essas coisas, e
ela desesperadamente quer que alguém a ame, não é? E ela conhece finalmente um senhor Rochester que se apaixona por ela, um cavalheiro, é maravilhoso, parece um sonho. E esse é um exemplo notável, eu acho, o livro passa de esperar em Deus. Não é um livro que está ensinando o Evangelho, né? Então, o problema, depois que ela está apaixonada, e ele está apaixonado por ela é a coisa mais importante para ele, ele para ela, ele revela que a mulher dele ainda não morreu. Ela tem uma doença que está meio vegetando, né, assim, mas ainda está viva. Então ele propõe, ele é rico, tal, em montar uma casa, tal, para eles viverem, enquanto a mulher dele não morre, né, porque ela está naquele estado que já está mais no outro mundo que nesse. E eles vivem assim, esse grande amor. E ela diz assim: nenhum ser humano que já viveu poderia ser amado melhor do que eu sou amada por ele. Amada, eles tinham um relacionamento não de marido e mulher, né? Agora que ele estava propondo isso. E aquele que assim me amava, eu absolutamente adorava. Mas eu devo renunciar ao amor e ao ídolo. E eu fiz. Então, há diálogos entre eles. E o senhor Rochester, ele olha para ela e diz assim: o que você quer dizer, Jane? O que você quer dizer? Para onde eu devo me voltar em busca de um companheiro de amor e de alguma esperança? E ela responde: faça o que eu vou fazer. Confie em Deus. Acredite no céu. E espere me encontrar lá. Você tem uma esposa. E ele diz: então você não vai ceder? Não. E ele diz: você me condena a viver de maneira miserável e morrer amaldiçoado? Não, não. Eu aconselho você a viver sem pecado e desejo que você morra em paz. É por isso que eu não posso. Mais tarde, em outra conversa, o senhor Rochester diz assim: é melhor levar uma criatura humana ao desespero do que transgredir uma mera lei. Nenhum homem está sendo prejudicado. Minha esposa não fala, ela está como se estivesse morta. Você não tem parentes, você nunca foi amado por ninguém, ninguém se importa. Você não está ofendendo ninguém em nós simplesmente vivermos. E ela conclui assim: é verdade. Enquanto ele está falando, ela diz: minha própria consciência e razão se voltaram contra mim e me acusaram de resistir a ele. Eles falaram quase tão alto quanto ele, o sentimento, e essa chama selvagem dizia: ceda, diga a ele que você o ama, que será dele. Quem no mundo se importa com você? Ou quem será prejudicado? Mas ainda assim, a minha resposta é: eu me importo. Eu manterei o que Deus disse. Manterei os princípios recebidos por mim quando eu não estava apaixonada. Porque quando estamos apaixonados, estamos loucos. E os princípios servem exatamente para que nós hajamos da maneira certa quando estamos loucos de paixão, de desejo, de amor ou de qualquer coisa. Leis, ela diz, a princípio, e princípios são exatamente para esses momentos onde a tentação é grande. São para momentos como este, quando o corpo e a alma se rebelam. Se por minha conveniência individual eu pudesse quebrar, qual seria o valor? Se eu tenho princípios que só são obedecidos porque eu não estou apaixonado, porque eu não estou com necessidades, então eu precisava de princípios. Se eu não tenho necessidade, eu nem ia querer nada mesmo. As leis existem exatamente para que você, quando está louca, por exemplo, no caso dela que ela está falando de paixão, você continue fazendo a coisa certa e não seguindo a sua paixão, a sua loucura. Determinações prévias, como votos de casamento, são tudo o que eu tenho neste momento para me apoiar e aonde meu pé vai ficar. E eu fiz. É o que ela diz. Não é o fim do livro, aí dá muita história, mas você vê, isso é esperar em Deus. Ela diz: se não houvesse, exatamente tem esse princípio, porque se eu fosse tomar a decisão quando eu estivesse louca de paixão, então a paixão quer tomar a decisão.
Não faz nenhum sentido. A quarta coisa é que é centrada em Deus. Vamos rapidamente acabar. Agora, eu não quero que você perca o todo por causa perca a floresta das árvores, né? Centrado em Deus. Você não está esperando pelas respostas de Deus. Quando você está esperando, quase sempre Abacuque, a princípio, nós vamos pensar que estamos esperando pela resposta de Deus. Mas quando a Bíblia fala sobre esperar de verdade, você espera em Deus. Você espera por Deus. Você não está esperando pelas coisas de Deus, porque você está disposto a subir a muralha, ficar na torre, ficar no seu posto, não importa o que signifique, não importe a situação, como a Janieri. O que significa? Você está realmente esperando no Senhor, não nas coisas do Senhor que não estão vindo. É como eu preguei aqui em Jeremias 17, feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque se você espera no Senhor para o casamento, então você espera na verdade o casamento. Deus é só um meio para conseguir aquilo. Mas quando você espera e a sua confiança não é o casamento, é o Senhor, então você pode fazer o que a Janieri está fazendo. Ela está esperando nele. Ela teve a única chance durante a vida toda dela de ter realmente uma paixão e uma vida incrível, mas ela está esperando em Deus. Abacuque tem sido frequentemente chamado de o pequeno livro de Jó, o mini livro de Jó, e é bom que você tenha a versão grande, a versão curta. No livro de Jó começa com Satanás vindo a Deus dizendo: será que Jó teme a Deus por nada? Jó não espera em ti, Deus. Jó espera no que você dá a ele. Se você não der nada a ele, ele não vai esperar mais, porque ele não espera. A esperança dele não é você. Ele espera em você para que você dê a ele o que ele tem, mas se você tirar o que ele tem, vai ficar evidente que ele não espera, que tu mesmo não é a esperança dele. Então, olhe para as coisas que você deu a ele, olhe para essa grande família, olhe para o seu dinheiro, olhe para os seus filhos, mas bem-aventurado é o homem cuja esperança é o Senhor. Ele confia, ele espera no Senhor e a esperança dele é o Senhor. Ele diz, porque é como uma árvore plantada junto ao rio e nunca seca. Porque quando ela espera em Deus, não é naquilo que Deus pode dar, as raízes dela nunca vão ficar de tal maneira que ela fique murcha. E Deus, Satanás está dizendo para Deus: Jó não espera. Tu mesmo não é a esperança dele. Ele espera que tu dê a ele as coisas nas quais ele realmente espera. E ele vai te amaldiçoar se você tirar isso tudo dele. E vai ficar evidente que a esperança dele não era tu mesmo. Então, todos nós conhecemos a história. Basicamente, você começa com Deus, a se aproximar de Deus, e você acaba conectando, mesmo nós, as coisas mais espirituais. O perdão de Deus, a salvação de Deus, a justificação de Deus, sabe? Mas, se você não é levado rapidamente a ver que Deus que é o fim de tudo. Para que eu quero ser justificado? Para ter paz com Deus. Para que eu quero ter paz com Deus? Para me ter comunhão com Ele. Não é para ir para o céu. Para que serve o perdão que vem da cruz para me sentir bem? Se esse é o fim, então é óbvio que a minha esperança não é Deus. O perdão é porque sem o perdão eu estou separado de Deus. Tem um fim, o fim nunca é aquilo mesmo. O fim nunca é o perdão, a justificação, sabe? Se no final das contas não importa o que, algo grande, bonito, até parecendo espiritual, isso é hipocrisia. Se alguém nos amasse sempre esperando algo de nós, e esse é o grande problema, não é? As pessoas estão sempre dizendo assim: eu sou muito seu amigo, mas quando você contraria ela, quando você não pode fazer o que ela acha que você podia fazer, então ela não gosta mais. Ela gostava do que você podia proporcionar, não é? Essa pessoa nunca gostou de você, nunca foi seu amigo de verdade. No entanto, por anos, não é, como pastor, eu falei com pessoas que disseram: eu costumava ir à igreja, eu orava por muitas coisas, mas olha, não ganhei nada com isso. Eu orei muito, vivi uma vida comprometida, mas Deus também não me fez aquilo, e então eu estou fora. Essa pessoa está tratando Deus exatamente dessa maneira, que ela não aceitaria que ela mesma fosse tratada. Então o que significa esperar no Senhor? É esperar não pelo que Ele vai fazer, pela resposta que Ele vai dar, é Ele ser a nossa própria esperança.
E é somente em tempos de dificuldade que você vai saber se você espera realmente, se a tua esperança é Deus. Se em tempo de dificuldade você diz que exatamente que não consegue ter comunhão com Ele, não consegue nada, é péssimo, é péssimo, é péssimo. Você está dizendo, não é Ele, é o que Ele me dava, Ele não está me dando, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, não consigo mais. É somente quando você sabe que o ama de verdade. Se você olhar para Jó, se você olhar para o final de Abacuque, é um maravilhoso, não é? A oração final de Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Finalmente, Abacuque pode dizer, eu tenho certeza de que Deus é o meu tesouro. Eu tenho certeza. Ainda que não haja vacas, ainda que não haja nada, a gente vai chegar lá, ainda falta ainda, não é nem o próximo sermão. Se você olhar para os salmistas, as pessoas que estão lutando e lutando, estavam com dificuldades, fizeram até perguntas difíceis, no final, elas permanecem com Deus. Por quê? Porque elas realmente servem a Deus, não acharam que Deus era seu servo. Elas se tornam pessoas que agora elas sabem que Deus realmente é o seu tesouro. Você e eu devemos chegar lá, mas isso deve acontecer no meio dos tempos difíceis. Se você encontrar uma explicação para a sua resposta, que é oposta de esperar em Deus, no humanismo secular, você acabou o jogo para você. Portanto, sempre que a escuridão desce sobre você, sempre que coisas ruins acontecem a você e você fica decepcionado e realmente chateado com o andamento da vida, Deus está fazendo uma pergunta para você. Sempre. E a pergunta é: agora nós descobriremos se você me ama. Agora descobriremos juntos se eu sou sua esperança. Juntos, né? Porque Ele sempre sabe. Agora saberemos, se você ficar com Ele e aprender a amá-lo, não importa o que, como a Jenny Eyre, realmente, eu nunca fui amada, realmente o senhor Rochester me ama, é um cavalheiro. Realmente a mulher dele, há anos, é um vegetal. Mas Deus nos ensinou coisas exatamente para não tomarmos decisões quando estamos loucos, por amor ou por qualquer coisa, por uma oportunidade. Se isso for verdade, se você espera em Deus, então haverá o quê? Uma imperturbabilidade em você. Haverá uma fortaleza, haverá um equilíbrio, haverá uma paz que você não tinha antes. E há um personagem de um romance que foi descrito assim: até a sua esperança parecia morrer, foi transformada em uma nova força. Seu rosto tornou-se austero, quase sombrio, à medida que a vontade se endurecia nele. Sentiu em todos os seus membros um arrepio, como se estivesse se transformando em alguma criatura de pedra e aço, que nem o desespero, nem o cansaço, nem intermináveis milhas estéreis poderia subjugar. E essa pessoa de repente percebeu: agora eu posso suportar qualquer coisa. Isso é o que acontece quando você percebe: agora eu sei que eu estou nisso por Deus. Agora eu sei que Deus é o meu tesouro. Eu pensei que morreria no meu ninho, mas agora o meu ninho se foi. Agora eu sei que eu amo Deus. Agora eu sei que eu não oro só por causa do que Ele me daria. Agora eu sei que não medito na palavra só porque acho que ganharia alguma coisa. Agora eu sei que não estou reunido num culto só porque estava com necessidades. Agora eu sei. E por fim, o último elemento da espera, o que é esperar em Deus, para que estou esperando em Deus não seja um clichê vazio, é esperar com alegria. O último versículo é um dos mais importantes da Bíblia aqui, que nós lemos. Paulo cita ele em Romanos e em Gálatas. O autor de Hebreus cita ele. O coração da reforma é por causa dele, por causa desse versículo. Porque está sendo dito a Abacuque. O versículo 10 diz: porque o justo viverá pela fé. Deus está dizendo a Abacuque: seja paciente, espere em mim, vai demorar, seja obediente, porque o justo viverá pela fé. Bem,
A fé na situação, Paulo está certo, e o escritor de Hebreus está certo. Fé não é apenas se agarrar estoicamente em Deus, não é? Em vez de olhar para as circunstâncias ao nosso redor, é confiar em sua fé nos propósitos redentores do Evangelho. Em outras palavras, em vez de olhar para as circunstâncias e ser afetado por elas, cada vez que você vai ser afetado, nós não somos seres imperturbáveis. Cada vez que alguma coisa trouxer ansiedade, medo, você vai dizer, isso aqui está me afetando. O fato de eu perder a saúde está me afetando. Agora, como Cristo e a cruz estão me afetando agora? Mais ou menos do que isso? Essa é a questão. Isso é o que realmente significa. Em vez de olhar para as suas circunstâncias, como Paulo fez, sobe a torre e olha para a cruz. Como a cruz me afeta? Me afeta menos do que isso? As perspectivas estão perdidas. É por isso que digo que você não precisa necessariamente ter alegria num nível explosivo, sempre enquanto espera, mas quanto mais, será ótimo. Você precisa olhar para uma das passagens mais surpreendentes da Bíblia. É o pequeno versículo em Lucas 12, está contando uma parábola sobre o mestre que sai em uma viagem, ele deixa os servos para trás, e alguns são servos obedientes e fiéis, porque sabem que ele vai voltar, e os outros começam, não, ele foi embora há muito tempo e não vai voltar nunca. Os outros, não, ele vai voltar, vamos continuar fazendo, vou continuar no posto. E outros são desobedientes, porque acham que ele não vai voltar mais, ele não vai voltar mais. E a maneira de Jesus dizer para nós é isso: eu quero que meus seguidores esperem por mim. Quero que eles esperem por mim no dia bom e no dia mau, se sentindo bem ou se sentindo mal, com saúde ou sem saúde. Meus seguidores esperam por mim. Quero que eles vivam pacientemente, quero que vivam obedientemente, porque estão esperando por mim. Então em Lucas 12, 37, Jesus conclui a parábola dizendo: feliz os servos que o Senhor encontrar vigiando como Abacuque na torre, quando eu voltar. Eu lhes asseguro que ele se vestirá para servi-los, fará que se reclinem à mesa, irá servir a eles. Isso é maravilhoso. Eu lhes asseguro. Na verdade a palavra que ele está usando é aquela mesma que é traduzida por em verdade vos digo. Mas na verdade no original a palavra que ele usa é amém, amém. Essa é uma declaração que sempre ele faz quando vai dizer algo muito importante. Ele está dizendo: no fim dos tempos eu farei com que todos os meus servos se sentem à mesa, e eu mesmo vou me vestir para servi-los. A palavra vestir-se aqui é uma metáfora. Naquela época a pessoa se cingia para fazer algo, para que nada atrapalhasse, para ela ficasse concentrada no que ela estava fazendo. As roupas, por exemplo, eram muito largas. Você ia lutar, você prendia tudo, se cingia com o cinto para você poder correr, para você se movimentar e nada atrapalhar o foco. Ele está dizendo: eu vou estar totalmente focado em servi-los. É uma metáfora que significa focar todos os seus poderes num único objetivo e não deixar que nada atrapalhe. Então o que ele está dizendo aqui? Eu vou concentrar todos os meus poderes para enchê-los de alegria. Não está falando sobre eu sentado na mesa e ele trazer uma comida, né? Eu vou focar tudo que eu sou para infligir toda a alegria, toda a honra, toda a realização, toda a felicidade que eu posso infinitamente. Então, espera um minuto, ele disse: eu vou concentrar todos os meus poderes em fazer você o ser mais feliz que já existiu. O ser criado, né? Só que ele está dizendo que vai usar tudo o que ele é onipotente. Ele diz: vou concentrar todas as infinitudes e imensidões do meu ser, eu vou infligir você alegria absoluta, incrível, cósmica, infinita, se você esperar. Os que esperam no Senhor. Você diz: uau, isso é demais. Eu quero dizer, como podemos acreditar em algo assim? Eu posso garantir que isso vai acontecer. Por quê? Sabendo que Jesus vai se vestir e nos servir assim, com alegria, toda a alegria possível um ser criado experimentar. E sabemos que ele vai fazer isso no futuro, porque ele já fez no passado. Na noite antes de morrer, ele cingiu os lombos, lavou os pés dos discípulos, e eles ficaram chocados. Você não pode lavar nossos pés.
Você não pode agir dessa forma. Isso é indigno. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: amanhã eu vou para a cruz. Muito, muito mais indigno do que eu fazer isso. Isso aqui não é nada do que eu farei. Vocês não têm ideia aonde eu vou para salvá-los. Quer ver paciência? Jesus Cristo foi paciente debaixo da ira infinita de Deus. Se isso não te afeta mais do que a coisa que estava querendo perturbar você, então os seus olhos não foram abertos para ver a glória de Deus na face de Cristo. Ele estava fazendo isso esperando por nós. A Bíblia diz: pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou. Ele foi paciente, não sobre uma ira infinita. Ele estava nos amando. É por isso que cada fruto do Espírito é algo de Cristo sendo desenvolvido em nós. Você vê a paciência nele. Se você vê Jesus Cristo, o Senhor do universo, disposto a deixar seu lar celestial, alegria, e servi-lo numa cruz, servi-lo no inferno infinito da ira de Deus. Paulo diz: se você consegue realmente comparar com o que está acontecendo com você, você vai dizer: isso é leve, é momentâneo. E não desistindo, ele não desistiu. Ele não falou assim: estou suando sangue, eu vou sair do posto, chega, vou sair da torre. Não, nem sobre o esmagamento final da ira de Deus. Ele ficou lá, porque você não pode esperar nele, porque está confuso. Você parou de orar porque está com um problema. Você não lê a Bíblia. Como a pessoa disse para John Newton: eu parei de orar, não consigo orar porque eu não estou recebendo nada disso. Como? Se você esperar nele pacientemente, as 5 coisas que compõem o esperar em Deus: pacientemente, com perspectiva, obedientemente, incondicionalmente, totalmente, você vai descobrir com alegria que é realmente a liberdade perfeita. Essa dor, perda, essa relação que se foi, saúde, está me afetando, mas a pergunta é: está me afetando mais do que Cristo? Mais do que Cristo na cruz? Esperar em Deus é isso. Tem esses 5 elementos. Nunca mais use a expressão estou esperando em Deus. Espere em Deus, como se fosse só um clichê espiritual. Abacuque disse: eu vou subir na torre e vou ficar esperando. Mas há muito mais para nós aprendermos ainda. Vamos ficar de pé. Sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite. A esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante.
Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.